Olá pessoal, hoje vamos ter aqui a correção do nosso exercício sobre velocidade escalar média, da última aula, tá? E tirar algumas dúvidas sobre esse assunto. Na última aula ficou 5 questõezinhas sobre questão média, A quinta, sexta, sétima, oitava e nona questão, tá? Então vamos resolvê-las, e tirar algumas dúvidas, certo? A quinta questão diz o seguinte: a velocidade escalar média de um automóvel é determinada em determinado trecho de uma estrada foi igual a 60 km por hora. Então está aqui a velocidade desempenhada pelo automóvel nesse determinado trecho. Com base apenas nessa informação, quais das alternativas a seguir podem ser consideradas sempre corretas, tá? Então tem que ter sempre certeza. Então vamos lá, letra A. O automóvel desenvolveu velocidade constante e igual a 60 km por hora em todo o trecho. Isso aqui é falso, Por quê? Porque ele diz que em determinado trecho. Então não é em todo o trecho. Letra B. A velocidade do automóvel no trecho considerado nunca foi nula, ou seja, o automóvel nunca parou. Isso a gente não tem informação, Então a gente não pode considerar que é sempre, tá? Então isso aqui também é falso. O maior valor da velocidade desenvolvida pelo automóvel foi igual a 120 km por hora. Isso a gente também não tem informação completa, Então isso aqui também é falso. Se na metade do trecho foi percorrida com velocidade escala média de 40 km por hora, o restante foi percorrido com velocidade escala média de 80 km por hora. Nós não temos essa informação, então isso é falso. Se a viagem demorou 2 horas, o deslocamento do automóvel na trajetória considerada foi de 120 km. Bem, vamos fazer o cálculo para garantir. Então, a nossa velocidade vai depender, no caso, nossa velocidade média, vai depender da trajetória, que foi 120 km, dividido pelo tempo, foi 2 horas. Então a nossa velocidade média vai ser 120 por 2, que é 60 km por hora, que é o resultado que a gente obteve ali em determinado trecho. Então isso aqui é verdade. Então a única que a gente tem que é verdadeira é a letra E. Na sexta questão, diz o seguinte: um motorista de um automóvel deseja cumprir um trecho de 40 km com velocidade escalar média de 80 km por hora. Tá? Se nos primeiros, vamos marcar logo aqui, então o trecho tem 40 km e ele deseja cumprir com a velocidade de 80 km por hora. Se nos primeiros 15 minutos ele mantiver a velocidade escala média de 40 km por hora, qual deverá ser a velocidade escala média no trecho restante, de modo que ele consiga atingir seu objetivo, certo? Então, vamos verificar tudo que a gente tem, tá? Então, ele quer cumprir todo o trecho de 40 km, tá? Com uma velocidade escala média de 80 km por hora. Então, nós já sabemos qual é a velocidade final que ele quer atingir, é 80 km por hora. Nos primeiros 15 minutos, ele manteve
né, uma velocidade de 40 quilômetros por hora. Tá? Então, o que falta para nós é saber qual é a velocidade no restante do tempo. Né? Então, nós precisamos calcular a média das velocidades. Então, a gente sabe que a velocidade final que ele quer atingir é 80 quilômetros por hora, tá? E que a velocidade, a primeira velocidade que ele conseguiu aí foi 40 quilômetros por hora. Então a gente vai calcular a média das velocidades, tá? Porque a nossa velocidade final é a velocidade 1 mais a velocidade 2, que é a velocidade que ele deseja, né, para que ele consiga chegar nessa velocidade final de 80 quilômetros por hora. Então nós teremos que 80 quilômetros sobre a primeira velocidade, que é 40, mais a velocidade 2, isso dividido por 2. Como esse valor, né, está dividindo, e nós temos aqui uma igualdade, né, para que eu elimine essa divisão, né, é só fazer o inverso. Né? O inverso de dividir é multiplicar. Então vai ser 80 vezes 2. Né? 80 vezes 2, 2 vezes 8, 16, 160. Ou seja, 160 é 40 mais a velocidade 2. Como que eu quero é a velocidade 2, né? Então eu vou isolá-la. Então a nossa velocidade 2 vai ser 160 menos 40. 60 menos 40, 120 quilômetros por hora. Então, essa é a segunda velocidade, né, que a gente precisa, que ele faça o restante, né, para poder atingir o objetivo, que é ter ali a velocidade média de 80 quilômetros por hora, quando se analisa todo o trajeto, né, que é 40 quilômetros.